Participa deste painel apresentando e debatendo o tema Limites e Perspectivas da Contribuição Biogenética para a Oferta Nutricional, o representante da Universidade de Viçosa, Evaldo Vilela, e o secretário adjunto de Agricultura de Minas Gerais, Paulo Romano. Meus cumprimentos a todos, senhoras, senhores, amigos, amigas. Eu devo iniciar dizendo que fui um pouco indisciplinado, mudei um pouco o título que originalmente era Ciência como Instrumento de Democracia Alimentar. Eu adicionei, juntamente com ciência, políticas. Eu vou tentar aqui, ao longo dos próximos 20, 30 minutos, fazer uma reflexão sobre a importância da ciência, do desenvolvimento científico e também da construção e do aprimoramento de políticas públicas, para que a gente alcance a chamada democracia alimentar, a segurança alimentar e nutricional. Por que adicionar políticas? Eu acho que muitas vezes a gente tende a reduzir a solução para questões complexas, às vezes imaginando que os resultados necessários para a gente superar problemas, para a gente avançar, superar riscos. Mas eu acho que a história tem mostrado que quando nós somos hábeis para combinar ciência, informação, conhecimento cristalizado como produto, processo, serviço, com políticas públicas adequadas, a gente avança de maneira mais rápida, a gente avança de maneira mais eficiente. Eu acho que o Brasil dá exemplos claros disso quando a gente vê o que aconteceu no nosso país nos últimos 40 anos. Na verdade, foi a combinação de conhecimento científico com políticas públicas que vieram no sentido de consolidar instituições, de formar pessoas, de criar as condições para que os nossos agricultores, empreendedores, pudessem abraçar o grande desafio de construir uma agricultura competitiva, pujante, que ajudou o nosso país a alcançar a segurança alimentar e, mais que isso, a se projetar como um grande provedor de alimentos para o mundo. Então, eu gostaria de falar um pouco, trazer essa reflexão da importância de focalizarmos o desenvolvimento científico e o desenvolvimento das políticas, a melhoria, o aprimoramento das políticas, para que a gente possa fazer frente aos desafios que estão diante de nós e aqueles desafios que certamente o futuro nos reserva. Eu vou falar ao longo dessa apresentação um pouco sobre a questão da produção de alimentos e a segurança alimentar num mundo que está em rápida mudança, que está, na verdade, em mudança alucinante. Eu quero falar também de algo que se fala pouco, a gente fala da sustentabilidade, da necessidade de usar bem a nossa base de recursos naturais, mas a gente fala pouco das assimetrias que temos hoje e que se acentuarão no futuro, assimetrias relacionadas ao crescimento populacional e à produção de alimentos. Eu acho que essa é uma questão muito séria para o futuro, que vai certamente afetar a dinâmica dos mercados, vai exigir de nós mercados, a construção de mercados cada vez mais sofisticados. Países provedores terão que fortalecer a sua condição de provedores. Há também, eu acho que claramente posto no radar, que os consumidores, né, o perfil dos consumidores e do consumo está mudando, e mudando de forma muito rápida. O consumidor daqui 5, 10, 15 anos será um consumidor completamente diferente do consumidor do presente. Isso terá um impacto muito grande em todas as questões relacionadas à segurança alimentar e nutricional. Rupturas, a gente fala pouco também de rupturas, a gente está vivendo uma época de rupturas muito rápidas, de rupturas muito intensas, né? A velocidade com que as coisas acontecem é alucinante, as mudanças são alucinantes, algumas complicadas e difíceis de antecipar e antever, muitas delas vêm e nos atropelam. E é preciso cada vez mais focar e focar muito bem essa combinação e essa sintonia entre o avanço da ciência e o avanço das políticas públicas, das políticas de Estado,
das normas e regulamentos em âmbito nacional e internacional para que possamos fazer frente aos desafios na grandeza e na complexidade que eles vêm. Às vezes a gente tem uma visão um pouco simplista dos desafios que estão colocados, está em todos os lados, nesse grande desafio de se alimentar um mundo com 9 bilhões de pessoas em 2050. Não sei quantos de vocês viram a revista National Geographic, agora do mês de maio, trouxe uma grande reportagem com imagens muito interessantes, muito ilustrativas, né, mostrando esse grande desafio. Como é que nós vamos produzir alimento suficiente para uma população de 9 bilhões em 2050. E eles anunciam uma série de números da revista daqui até o mês de outubro, tratando esse desafio, como alimentar o mundo nas próximas décadas, e apresentam um plano com cinco passos, né, que estão explicitados aqui. Eu coloquei como estão lá na revista em inglês, né? Na verdade, o passo 1 é: congelem os impactos da agricultura, principalmente sobre o meio ambiente. Vamos tentar lidar com a questão da ampliação dos impactos, em especial sobre a base de recursos naturais. Produzir mais nas áreas que já estão abertas. Eu acho que aqui está muito aquele conceito da intensificação sustentável. Vamos intensificar o uso das áreas que já estão em uso. Usar recursos de forma mais eficiente, mudar gradualmente as dietas, para que a gente possa, através de uma diversificação das dietas, talvez o afastamento um pouco da lógica, né, que impera hoje nas dietas modernas, muito concentradas em poucas alternativas, a gente possa lidar com os desafios que estão por vir e, obviamente, o grande objetivo de reduzir perdas, né, e desperdícios. Esse é um escândalo que nós temos na vida moderna, na sociedade moderna. Cerca de 30% do que se produz acaba se perdendo. Mas eu acho que a gente tem que olhar essa análise e essas sugestões de uma forma muito crítica. Será que, tratando essas coisas, nós vamos conseguir superar os desafios que estão diante de nós? E o que eu quero aqui nos slides seguintes é mostrar que não bastará fazer isso, que está aqui nessa receita da National Geographic, que, na verdade, é uma revista que se comunica com o mundo, com a sociedade urbana, tem que fazer uma comunicação fácil, simples, é complicado fazer uma comunicação mais complexa, mas eu gostaria de concordar com tudo que está posto aqui e adicionar alguns pontos que eu acho cruciais e sobre os quais a gente tem falado muito pouco. Um dos pontos que eu tenho insistido muito em discutirmos mais a questão das assimetrias. O crescimento da população vai se dar de forma marcante em regiões do planeta que não têm condições de produzir alimentos em quantidade suficiente para essa população que crescerá 49% na África até 2050, 41% na Ásia. Portanto, nós podemos esperar um futuro em que países provedores terão que fortalecer a sua posição de provedores. Grande parte do crescimento de alimentos terá que se dar em regiões que têm uma menor densidade populacional, e esse alimento ele terá que fluir para outras partes do mundo. Isso é fato. E isso coloca uma pressão enorme sobre nós daqui para o futuro. Nós teremos, por exemplo, que olhar com muita atenção a questão dos mercados, como os mercados evoluirão, como a relação entre as nações evoluirá. Aqui tem um desafio enorme para a gente tratar, um desafio que nós temos discutido relativamente pouco, não é? Mas já temos a experiência aí, né, do surgimento e do fortalecimento dos provedores. Esse é um dado que apareceu na revista The Economist em 2012, que mostra as regiões com variações positivas e negativas em produção de alimentos entre 1965 e 2010. Ele diferencia, então,
as regiões que se consolidaram como importadoras e as regiões que se consolidaram como exportadoras. Na verdade, a América do Sul e parte da Europa ocidental, né, grandes mudanças na capacidade de produzir e prover alimentos aconteceram nessas regiões. E, ao mesmo tempo, do lado do consumo, né, nós tivemos um crescimento enorme do consumo vindo da Ásia, do Oriente Médio e também da África, e esse consumo ele tenderá a crescer cada vez mais, né, exigindo uma relação, né, de provedor e importador cada vez mais, digamos, sofisticada, se nós queremos pensar no futuro em segurança alimentar e democracia alimentar. Então, quando a gente fala em democracia alimentar e vê uma situação dessa que só tenderá a se agravar para o futuro, nós temos que começar a pensar como é que vamos lidar com a questão dos mercados, das relações entre os países, no mundo em que o multilateralismo praticamente desapareceu, as instituições multilaterais estão extremamente fragilizadas. Um outro desafio, né, como é que se dará as relações entre importadores e provedores no mundo onde as relações caminham muito para relações bilaterais e muito pouco para o fortalecimento das relações multilaterais. Essa é uma questão importante que nós precisamos, importante provedor no presente e certamente o importante provedor no futuro, teremos que tratar de forma inteligente, de forma tempestiva. É hora de pensarmos nisso. Como é que o Brasil fortalece a sua posição de provedor num mundo cada vez mais desafiador. Isso também, o fato dos provedores e o fato de alimento ter que circular pelo mundo de maneira mais intensa, nos trará outros desafios enormes, sendo talvez o maior deles o desafio da segurança biológica. Alimentos circulando de forma muito intensa pelo mundo significa que também nós teremos circulando pelo mundo pragas, doenças, contaminantes de toda a ordem. Teremos um desafio gigantesco daqui para o futuro no campo da segurança biológica, da defesa fitozossanitária. Esse é um outro assunto que tem que entrar muito fortemente no radar, eu acho que de toda a humanidade, levando em conta que é inexorável essa tendência muito forte de circulação de commodities e de alimentos por todo o planeta de uma maneira muito, muito intensa. E a gente fala também, sempre que falamos em alimentar o mundo em 2050, fortalecer a posição dos provedores, a gente sempre racionaliza a partir dos consumidores que estão aqui, agora, os consumidores do presente. Nós temos que também colocar no nosso radar a necessidade de pensar e antecipar e antever que consumidores teremos no planeta no futuro. Daqui a 5, 10, 20, 30 anos. Certamente serão consumidores muito diferentes dos consumidores que nós temos hoje. Os consumidores de hoje já praticamente assumiram o papel de grandes coordenadores do sistema agroalimentar e agroindustrial. Nós temos, com a elevação da renda média da população, de melhor acesso à educação nas últimas décadas, uma pressão muito maior dos consumidores por alimentos mais seguros, alimentos mais nutritivos e mais convenientes, com maior proteção, que sejam produzidos com uma maior proteção ao meio ambiente, proteção da força de trabalho, funcionamento adequado dos mercados, os consumidores estão atentos para isso, exigindo informação cada vez mais sofisticada. Nós vamos ter que sofisticar muito a nossa capacidade de consumir, comunicar com os consumidores do presente e muito mais ainda com os consumidores no futuro. Nós temos várias mudanças e várias tendências novas de consumo que estão se consolidando nas últimas décadas, né? Palavras como praticidade, saudabilidade, sustentabilidade, a comida especializada, gourmet, a relação entre alimento e bem-estar, e qualidade de vida e saúde, são várias
várias mudanças e várias tendências que nós já conseguimos captar no presente e que para o futuro, né, aparecem com sinais cada vez mais fortes, né, no radar de prioridades de instituições como a Embrapa, e eu acho que de qualquer instituição preocupada com alimentação e nutrição no futuro. Há uma tendência muito clara de se alinhar cada vez mais os conceitos de alimento, nutrição e saúde, pela razão simples de que os sistemas de seguridade social, sistemas de saúde no mundo estão em grande dificuldade, não só no mundo em desenvolvimento ou no mundo subdesenvolvido, até em países desenvolvidos nós vemos situações muito preocupantes relacionadas à saúde das pessoas. Nós temos cada vez mais casos graves, né, distúrbios e problemas relacionados à inadequação da dieta, todo o problema da obesidade que cresce em todo o mundo, mostrando que talvez o mundo precise superar com rapidez o tal do paradigma da cura, tão bem vendido a nós pela indústria farmacêutica. Né, as pessoas adoecem, a indústria farmacêutica vem com a solução, e que, infelizmente, custa caro e custa cada vez mais caro, e a sociedade não pode mais pagar por essas soluções, e há uma tendência muito forte de nos afastarmos do paradigma da cura e nos aproximarmos mais do paradigma da prevenção. E a agricultura certamente terá uma parte a cumprir nessa migração de paradigmas. Nós teremos que trabalhar alimentos com densidade nutricional cada vez maior, com novas funcionalidades, para ajudar o mundo a migrar de forma mais rápida do paradigma da cura para o paradigma da prevenção. E esse será um grande desafio, e a sociedade exigirá isso de nós que lidamos na área de inovação para a produção de alimentos e para a segurança alimentar. Conveniência, o conceito de conveniência cresce em todos os segmentos da sociedade. As pessoas precisam ir à luta, precisam trabalhar, ninguém mais pode ficar na cozinha 2 horas preparando alimento. Há uma tendência muito forte de buscar cada vez mais conveniência na alimentação, e isso traz mudanças radicais para todo o processo, tanto de produção, quanto de processamento, quanto de entrega de alimentos para as pessoas. Em função desses movimentos, todos os mercados e as cadeias de valor vão mudar e devem mudar de maneira radical. Na verdade, o alimento ele ganha um novo significado, né, para a sociedade mais engajada. No passado, nós pensávamos alimento em função da suficiência, mais de volume, de garantir alimento e calorias chegando em quantidade suficiente para as pessoas, né? Hoje, os consumidores, em função da relativa prosperidade que nós tivemos no último meio século, as expectativas da sociedade mudaram radicalmente. Os consumidores esperam muito mais do sistema agroalimentar e agroindustrial. Isso vai, né, se acentuar no futuro com demandas por alimentos mais seguros, mais nutritivos, com menor impacto, né, no meio ambiente, menor impacto social na vida dos trabalhadores, na qualidade de vida das pessoas. E, de novo, conveniência deverá ganhar um grande destaque. Essas tendências afetam todos os elos da cadeia de valor, desde o tipo de insumos que se usa, até a maneira como se produz, passando por toda a cadeia de processamento e distribuição, toda a parte de comunicação e marketing, até chegar ao consumidor, aquele produto que ele espera. Forças poderosas, né, estão em ação, mudando, por exemplo, a maneira como as empresas, as grandes corporações se relacionam com os consumidores, com a sociedade urbana, com as cidades. A expansão da renda per capita e das expectativas vai levar a mudanças bastante drásticas, por exemplo, no encurtamento das cadeias de abastecimento, para que as grandes cadeias de alimentos, de distribuidores, de processadores, aumentem a sua eficiência, a sua competitividade. Nós já temos um impacto evidente no mercado agroalimentar e agroindustrial, com fusões, aquisições. Há um processo forte
aparentemente contraditório com aquilo que os consumidores exigem e com algumas das coisas que eu coloquei aqui, de maior diversidade, de maior qualidade, mas há um movimento, né, da indústria pelo mundo que leva, ao contrário, a uma homogeneização do sistema alimentar. É provável que a sociedade vá reagir a isso, como a gente vê a sociedade, por exemplo, já reagindo à hegemonia da chamada a comida fast food, dos alimentos fast food processados, muito homogêneos em todas as partes do mundo. É muito provável que essa indústria tenha que rever os seus conceitos e os seus critérios, mas o fato é que nós temos já um processo muito forte, por exemplo, de concentração. Esse quadro mostra o processo intenso de concentração nas grandes indústrias de processamento de alimentos, nas 100 maiores empresas de processamento de alimentos. Né, os quadrinhos amarelos são as empresas maiores, as bolinhas marrons são aquelas que fazem parte da rede, empresas incorporadas ou objeto de fusão e controle de um conjunto relativamente pequeno de empresas que controlam todo o segmento de processamento e distribuição de alimentos. Há também um impacto muito forte, né, dessa indústria global voltada para a produção e processamento de alimentos, mas também para a produção e distribuição de insumos. Aqui esse quadro mostra o impacto, né, desse processo de concentração e fusão numa área extremamente importante, que é a área de sementes, na confluência com as novas biotecnologias. Um processo, né, rápido, muito forte, de concentração, de fusões, o que, de certa forma, diminui a diversidade de oferta, né, de soluções nesse mercado, o que também traz preocupações para o futuro. Como é que nós vamos lidar com essa realidade, né, de um mercado cada vez mais rarefeito de opções e de alternativas para os produtores e também, de certa medida, para os consumidores. Como eu disse, com a perda de espaço do multilateralismo, as organizações multilaterais perderam de forma muito evidente espaço, né? Depois da Guerra Fria, o multilateralismo perdeu a sua capacidade de mobilizar, de mudar, de trazer as grandes discussões para a agenda da sociedade em âmbito global. Os acordos preferenciais de comércio, as relações bilaterais ganham ênfase. Isso tem impacto muito forte, ainda mais para um país que é grande provedor e que tem que fortalecer a sua posição de provedor para o futuro. Esse é um desafio para nós, como é que a gente se relaciona e se prepara para essa realidade. Aqui estão os acordos preferenciais de comércio dos Estados Unidos, da União Europeia. A gente vê que há um movimento muito forte, né, de remodelagem do sistema agroalimentar no mundo e de controle, né, dos fluxos de alimentos e produtos agropecuários no planeta. Em termos de dependências, uma coisa estranha aconteceu nas últimas décadas. O movimento de alimentos pelo mundo, ao invés de ser controlado em função de eventos, né, climáticos, né, de secas ou de capacidade de produção numa ou noutra região, ele passou a ser muito controlado em função dos mercados de capitais. Houve um alinhamento muito forte entre os mercados de commodities e os mercados de capitais, né? Isso aqui mostra, por exemplo, as variações no Dow Jones Industrial Average e, do outro lado, o índice de valoração das commodities nos mercados, especialmente nos mercados futuros. Há um alinhamento entre essas duas coisas, mostrando que, na verdade, não são mais exatamente as forças da natureza que têm o controle sobre a distribuição, o preço, o valor dos alimentos no mundo, né? Isso aqui é uma coisa relativamente nova, né, que leva a conceitos completamente novos, como, por exemplo, o conceito de transações no mercado futuro. Vejam aí como cresceu entre 2002 e 2011, né, em função desse alinhamento entre o mercado de capitais, o fluxo de recursos e da capacidade de investimento no mundo e o alinhamento deste com o mercado de alimentos. Isso certamente tem
e terá impactos cada vez maiores no futuro, como a gente vê aqui a crise nos preços dos alimentos em 2007 e 2008, que não pode mais ser atribuída só a eventos climáticos e a capacidade da agricultura de elevar a sua oferta de alimentos, mas existem outros condicionantes, alguns condicionantes de mercado, mercados complexos que afetam, né, preços, fluxos, disponibilidade, isso é tudo preocupação para o futuro. Além disso tudo, nós temos o mundo cada vez mais imerso no que eu chamo aqui de uma era de rupturas. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, né, como as rupturas estão chegando em prazos cada vez mais curtos. Quem é que falava em gás de xisto há 5 anos atrás? Gás de xisto não estava no nosso radar. Não estava na mídia, a gente ouvia um ou outro falar de gás de xisto. Simplesmente em 5 anos, né, um novo paradigma energético foi estabelecido. Gás de xisto chegou com tecnologias revolucionárias para se extrair essa nova fonte de energia, que surgiu nos Estados Unidos e hoje se expande para todo o mundo e que muda radicalmente a maneira como o mundo lida com a questão energética, né? Nós temos um novo paradigma energético que impõe, por exemplo, a uma indústria tradicional, muito consolidada como a indústria do petróleo, desafios substanciais, uma coisa que aconteceu num espaço de tempo curtíssimo. Então, nós temos que também considerar que teremos daqui para as próximas décadas muitas rupturas semelhantes, né, chegando ao nosso mundo, ao mundo da inovação agropecuária, ao mundo da produção e distribuição de alimentos. Né? Nós temos avanços muito rápidos em novas fronteiras do conhecimento, há um processo muito forte de convergência entre as ciências tradicionais, convencionais, a biologia, a física, a química estão gradualmente convergindo e criando novas ciências e novos conceitos. A nanotecnologia, a nanobiotecnologia são, na verdade, uma grande convergência entre ciências tradicionais da física, da química, da biologia. As fronteiras entre essas disciplinas vão gradualmente se dissolvendo em função do avanço muito rápido da compreensão humana em relação a processos naturais. Esses artefatos, né, que nós criamos, chamados ciência, vão ruindo, e outros conceitos e outras ciências vão surgindo. Tá aí bio, nano, as geotecnologias, a era Big Data, com a nossa capacidade de gerar dados e informações a uma velocidade enorme, e rupturas inesperadas. Né? Alguns meses atrás surgiram essas informações de um laboratório no Reino Unido, onde conseguiram, através de células-tronco, produzir um bife, né, in vitro, na placa de Petri. E também couro e pele in vitro a partir de células-tronco. Que implicações isso aqui poderá ter para um país como o Brasil, né, com uma pecuária pujante, crescente? Poderá ter implicações sérias, né, significando que nós temos que estar de olho nessas rupturas. O nosso radar tem que estar muito bem afiado para captar esses sinais e nós temos que criar estruturas, instituições e processos que nos permitam refletir sobre essas possíveis rupturas. O que elas poderão significar para nós no futuro. A biologia sintética está aí abrindo um arsenal de possibilidades incrível. Está aqui o Dr. Elíbio Reck, que é um pesquisador dessa área e que nos alerta todo o tempo para a necessidade de estarmos atentos, porque essa é uma ciência que evolui em ritmo alucinante e nós não podemos dormir no ponto, porque senão vamos ser atropelados. Se a gente passa o olho pela literatura científica e vê hoje o que está sendo feito, o que está sendo buscado de inovações, por exemplo, para se lidar com os componentes de um grão de milho, é uma coisa impressionante, né? A quantidade de estudos, análises, equipes debruçadas sobre a genômica, as novas tecnologias no campo também da biologia sintética,
da física, da química, para a gente fazer ajustes e modulações em estruturas biológicas com uma rapidez nunca antes imaginada, significando que nós temos que ter isso tudo claro no nosso radar e temos que estar buscando meios de entender e compreender que mudanças são essas que estão aparecendo no radar e como é que elas poderão nos afetar no futuro. A robótica e a agricultura de precisão, com possibilidades incríveis, a era Big Data, que alguns já chamam a era de Thick Data. Não adianta também você ter só pilhas imensas de dados, é preciso ter dado com sentido, né, dados que realmente possam gerar informação e conhecimento, mas isso aqui realmente é uma mudança drástica de paradigma. Nossa capacidade de adquirir dados e informações cresceu de forma exponencial nas últimas décadas e a nossa capacidade de entender, compreender e extrair conhecimento, informação e conhecimento desses dados está crescendo de maneira não tão rápida, mas imaginamos que nas próximas décadas crescerá de maneira muito rápida com softwares inteligentes, robótica e outras coisas. Isso tudo certamente nos afetará. E nós estamos aqui, como diz a The Economist, às vésperas de uma terceira revolução industrial. Exatamente com os avanços das TICs, das tecnologias da informação e da comunicação, com software inteligente, novos materiais, a robótica com novos sensores, novos processos como impressão 3D. Outro dia eu fiquei estupefato quando eu vi um artigo mostrando essa empresa na China que desenvolveu uma impressora 3D imensa para construir casas, não é? A ideia agora é imprimir, fazer uma impressão de estruturas como turbinas e casas, não é? E até de alimentos, né? Fala-se agora em fazer a impressão de alimentos com a densidade nutricional, com funcionalidades adequadas, isso feito numa impressora. Então, são coisas que estão aí no radar, com serviços baseados na web, uma relação completamente diferente, né, da indústria com as novas tecnologias, em especial as TICs e a web. O mundo já compreendeu a questão da sustentabilidade, como bem disse o Dr. Carlos Nobre, está na agenda da sociedade, está de maneira definitiva, nós temos que levar isso em conta, né? O progresso e sustentabilidade não são conceitos antagonistas, pelo contrário, eu acho que a ciência já evoluiu para um ponto em que temos conhecimento e tecnologia que nos permite, né, produzir prosperidade econômica com a melhoria ambiental e social, e o meio ambiente, né, ser um grande gerador de riqueza, de qualidade de vida e bem-estar para a sociedade. Com isso, nós vamos ter que, a agricultura terá que responder a situações cada vez mais complexas. Está aí o Código Florestal, que nos impõe agora um crescimento da produção de alimentos e da agricultura na vertical e não mais na horizontal, ou uma redução drástica na ampliação horizontal da produção e uma ampliação, a necessidade de uma ampliação drástica também no crescimento vertical. Estamos falando de intensificação sustentável, de aumento de eficiência, produtividade com sustentabilidade. E aquilo que eu falei na abertura, a agricultura, a produção de alimentos vai ter que cada vez mais aprender a conviver com a complexidade. Nós vamos viver num mundo cada vez mais complexo. A agricultura ela será inevitavelmente empurrada na direção da multifuncionalidade. O Brasil já fez isso ao ter uma agricultura que abraçou o desafio de produzir energia renovável. Nós demos exemplo para o mundo que é possível produzir alimento, fibra e energia a partir da agricultura, mas no futuro a sociedade vai exigir mais da agricultura, como eu disse, alimento, nutrição, saúde, serviços ambientais, serviços ecossistêmicos. Tem uma nova agricultura despontando no horizonte, com tecnologias de segunda geração na área da química verde. Por exemplo, nós podemos sonhar no Brasil com uma agricultura de biomassa pujante, talvez a mais pujante do mundo, porque que outro país no planeta tem as condições de produzir uma agricultura de biomassa na confluência com a indústria química, em especial com a indústria química verde, como o Brasil. Provavelmente, muitas das nossas usinas de cana que produzem açúcar e álcool serão convertidas no futuro em verdadeiras biorefinarias, destilando de biomassa praticamente tudo que hoje se destila do petróleo.
esse é um futuro que nós não devemos ignorar. Eu tenho a impressão que ele está ali na curva do caminho e a gente tem que se preparar para ele. Inclusão e qualidade de vida no meio rural, nós temos o passivo gigantesco de milhões de agricultores excluídos, que em função de imperfeições de mercado e outras carências como capacitação, crédito e outros não conseguem alcançar o mercado. Aqui está um desafio grande para o futuro. A intersecção entre agricultura, cultura, tradição, turismo, quem viaja pelo interior da Itália, quem viaja pelo interior da França e vê essa intersecção entre agricultura, gastronomia, turismo, tradição, né? Por que isso não pode acontecer no Brasil? Isso vai acontecer no Brasil, né? E precisa acontecer no Brasil. Mas ainda não está muito fortemente colocado na nossa agenda de prioridades. Precisará entrar no nosso radar de prioridades. E, para ir terminando, eu gostaria de enfatizar o que tem falado em todos os lugares que vou. Para a gente lidar com todo esse conjunto de desafios que está posto, para a agricultura poder realmente responder a essa realidade de um mundo complexo, dinâmico, que muda de forma alucinante, nós vamos ter que investir mais em planejamento, nós vamos ter que planejar mais, reagir menos. Nós tivemos avanços extraordinários nas últimas 4 décadas, com inovações antes da porteira, nos sistemas produtivos, depois da porteira, mas os desafios de hoje são outros. As instituições têm que operar de forma distinta. Nós precisamos mais alinhamento de propósitos, uma vez que grande parte dos problemas começam antes da porteira e terminam na mesa do consumidor. Não dá mais para a gente operar o sistema de inovação, a Embrapa, as universidades, o próprio setor privado, cada um operando, digamos, na sua caixinha ou no seu quadradinho, uma vez que o mundo nos exige uma ação cada vez mais transversal e cada vez mais integrada. Os problemas que estão postos aqui em vermelho não podem ser tratados dentro de caixinhas isoladas, na visão antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Tem que ser tratados numa visão de processo, numa visão de bom entendimento, boa compreensão do que é a cadeia produtiva, a cadeia de valor na agropecuária. Nós ainda temos muita fragmentação e muita descoordenação, isso não é só no Brasil, em todo o mundo. Há uma grande fragmentação e descoordenação na chamada cadeia de valor. Nós temos muito ainda o conceito das caixinhas, dos compartimentos, uma visão ainda relativamente pobre de como as cadeias de valor terão que funcionar num mundo tão desafiador e tão dinâmico como esse mundo que a gente está antecipando. Sistemas de inteligência e antecipação eles se tornarão absolutamente essenciais. Eu acho que aqui está um valor crítico do Fórum do Futuro e por que nós da Embrapa apoiamos e queremos estar juntos dessa iniciativa. Os desafios eles não são triviais, nós temos que entender isso, entender rapidamente, as mudanças muito rápidas, situações complexas vão exigir de nós novas formas de olhar para o futuro, uma capacidade de antecipação e de antevisão, definição, redefinição de foco em tempos cada vez mais curtos, novas composições de esforços e alianças serão críticas, de novo, sair das caixinhas, sair dos domínios tradicionais e fortalecer a nossa base de conhecimento, a nossa base de talentos, para que a gente possa responder aos desafios de maneira inteligente, de maneira tempestiva. O papel da ciência e das políticas públicas ele terá que ser compreendido de uma maneira cada vez mais integrada. Não dá para nós da Embrapa ficarmos pensando na ciência que será necessária para o nosso país no futuro e outras instituições, o Congresso, ficarem pensando nas políticas que serão necessárias para fazer essa ciência acontecer lá no mundo real. Nós precisamos aprender a discutir ciência e políticas de uma maneira integrada, de uma maneira alinhada. Isso é muito parte desse esforço que a Embrapa vem realizando no sentido de consolidar o seu sistema de inteligência estratégica, o AgroPensa. Já falei sobre o AgroPensa aqui no evento anterior. É a nossa resposta a essa realidade. A Embrapa está fazendo um esforço para
fortalecer a sua capacidade de observação, apontar antenas para o mercado de inovação, para o futuro, para os ambientes internacionais, captar sinais, buscar uma relação forte com o Fórum do Futuro, com o MCTI, com os outros ministérios, com os think tanks no Brasil e no mundo, para que a gente possa fortalecer esse papel de observação e de antecipação e de antevisão, e, a partir daí, fazer as análises, os estudos que nos preparem, ou que preparem, que nos ajudem a tomar decisões, definir, redefinir, revisitar as nossas estratégias de maneira rápida, de maneira eficiente. O conceito de observatório, que eu acho que está muito pouco consolidado no Brasil, nós temos poucos observatórios de ciência e tecnologia no mundo. Nós temos um esforço de observação muito forte na Europa, os asiáticos estão fazendo esse esforço de maneira muito eficiente, mas no Brasil nós temos uma capacidade ainda muito rarefeita, de observação, de radares, de antenas apontadas para diferentes lugares, captando sinais fortes, sinais fracos e definindo que sinais merecem ser analisados, estudados em profundidade, para que a gente possa antecipar e antever riscos, desafios e dificuldades e responder a eles de forma objetiva. Uma coisa, um aspecto interessante do nosso think tank, do AgroPensa, é que nós estamos fazendo todo o esforço de observação, de análise, em cima da lógica, em cima da cadeia de valor, para conectar o esforço de pensamento estratégico e de antevisão ao mundo real. A cadeia de valor, ela nos aproxima do mundo real, da discussão da base de recursos naturais, dos insumos, das competências que nós vamos precisar, das inovações gerenciais, do avanço dos sistemas produtivos, das necessidades da agroindústria, dos consumidores, do arcabouço de políticas públicas que a gente vai precisar construir para o futuro, do arcabouço de infraestrutura, de logística que vamos precisar. É em cima disso que nós construímos a lógica do AgroPensa, com macrotemas que se alinham à lógica da cadeia de valor, e todo o nosso esforço de observação, de estudo e análise está conectado a esses macrotemas que estão consolidados na lógica da cadeia de valor. Eu vou passar um vídeo de 3 minutos, está bem, Fernando, que explicita assim, de uma maneira muito rápida o que é o AgroPensa e como é que ele está desenhado e como é que ele vai nos ajudar a enfrentar esses desafios que eu sumarizei aqui. Eu peço, então, que, por favor, conectem o vídeo. Como será o mundo daqui a 20 anos? Quais vão ser os desafios? E as oportunidades para as cadeias produtivas agropecuárias? Como chegaremos lá? Mudanças acontecem cada vez mais rápido. Novas possibilidades e novos riscos surgem a cada dia. E o único jeito de estar preparado é se antecipar. Estudar tendências, analisar dados, gerar informações. Pensando nisso, foi criado o AgroPensa, o Sistema de Inteligência Estratégica da Embrapa. O objetivo é trabalhar em rede para produzir e difundir conhecimento e orientar nossas cadeias produtivas para o futuro. O sistema AgroPensa tem 3 componentes. Atores e agentes dentro e fora da Embrapa formam o observatório. Essa rede monitora tendências e acontecimentos, analisando sinais de acordo com a lógica de 8 macrotemas. Os macrotemas dão foco e agilidade ao trabalho do observatório. Cada um reflete um elo da cadeia produtiva agropecuária, representando sinais importantes e prioridades para a pesquisa. São eles: recursos naturais e mudanças climáticas, novas ciências, biotecnologia, nanotecnologia, geotecnologia, automação, agricultura de precisão e tecnologias da informação e comunicação, segurança zoofitossanitária na cadeia produtiva, sistemas de produção, tecnologia agroindustrial da biomassa e química verde, segurança dos alimentos, nutrição e saúde, mercados, políticas e desenvolvimento rural. Isso torna mais fácil captar, organizar, qualificar e difundir os dados e informações-chave. Os sinais mais estratégicos e relevantes são encaminhados para o segundo componente. O AgroPensa aciona redes de conhecimento e forma equipes de especialistas para estudar a fundo cada assunto.
Os resultados são analisados e transformados em estratégias. Com base neles, são traçados planos, agendas e apoios a políticas públicas. Nenhuma instituição detém todas as competências. Por isso, compartilhar ideias é a alma do sistema. Pensando juntos, é possível antecipar e planejar, mais do que simplesmente reagir. Sistema Agropensa. Plantar hoje para colher o futuro. Está aqui conosco o Dr. Elísio Contini, que coordena a unidade. Nós estamos, na verdade, estruturando uma unidade de uma Secretaria de Inteligência e Macroestratégia, que será a grande coordenadora desse sistema na Embrapa, a grande coordenadora da nossa relação com parceiros, o Fórum do Futuro, as universidades, think tanks ao redor do mundo. E o que a gente quer é usar bem a rede de conhecimento que nós temos, a rede de conhecimento da Embrapa, a nossa rede de conhecimento fora do Brasil. Estamos em praticamente todos os continentes. Não usar essa capacidade é uma pena. Nós queremos que o Agropensa use bem essa capacidade, essa competência. O Agropensa já tem um primeiro resultado, o documento de visão 2014-2034, foi construído nesse primeiro ano de trabalho do Agropensa e foi divulgado no aniversário de 41 anos da empresa, destacando as forças motrizes e os desdobramentos tecnológicos em função dessas forças, mudanças e quebras de paradigma que nós esperamos para os próximos 20 anos. É um documento para discussão, para crítica, né? Ele está à disposição de todos, vamos ter cópia do documento de visão dos próximos 20 anos que foi construído a partir desse esforço do Agropensa. Não vou entrar em detalhe, porque esse documento estará disponível para todos os senhores e as senhoras. Inovações as mais variadas estão mapeadas nesse documento. O desafio que nós teremos de gerar inovações de base biológica para o futuro, essa é uma preocupação enorme da Embrapa e do Agropensa. Eu acho que o meu tempo já está praticamente esgotado, eu não vou cobrir todos os pontos que eu coloquei aqui para destacar desse documento de visão. Inovação aberta, um tema que entra fortemente no nosso radar de prioridades, eu imagino, no radar de prioridades da academia, de todas as instituições dedicadas à inovação tecnológica. Combinar ativos é uma necessidade daqui para o futuro. Nós temos várias ações no sentido de fortalecer o conceito de inovação aberta na Embrapa. Programas preventivos e antecipatórios. A Embrapa está, nesse momento, organizando um grande programa de melhoramento preventivo, né, buscando resposta ou soluções para problemas que poderão chegar no Brasil em 5, 10, 15 anos, pragas e doenças quarentenárias que poderão chegar ao nosso país. Estamos fortalecendo esse conceito do melhoramento genético preventivo antecipatório. Isso está tudo sinalizado muito fortemente na nossa agenda de prioridades no trabalho do Agropensa. E, para finalizar, eu gostaria de destacar um item que nós, eu acho, discutimos muito pouco no Brasil. A ciência brasileira discute muito pouco a necessidade de nós fortalecermos no país o conceito de inteligência e gestão territorial. Né, da gente pensar a evolução, por exemplo, da nossa agricultura no espaço geográfico, levando em conta a base de recursos naturais, os recursos hídricos, as cidades, as estradas. Eu acho que o Código Florestal nos mostrou de maneira muito clara a necessidade da gente olhar a expansão da nossa agricultura para além das propriedades rurais, para além da unidade produtiva, mas colocar a produção e o nosso sistema produtivo na lógica do espaço geográfico, com o seu potencial, com as suas limitações e com as relações que a agricultura vai ter que estabelecer com outros agentes, né, seja do espaço físico, seja, né, da cidade, seja dos recursos que a sociedade quer preservar e precisa preservar para o futuro. Nós temos uma base de conhecimentos incrível, que com as novas geotecnologias a gente pode tratar de uma maneira muito mais inteligente. Eu dou o exemplo aqui da região nordeste do Brasil, que está passando por uma situação muito difícil, de seca muito intensa, talvez a mais intensa dos últimos 50 anos. Nós temos uma quantidade imensa de dados de geologia, de bacias hidrográficas, mapas de solos extremamente detalhados, dados sobre precipitação, temperatura, mapeamentos extremamente sofisticados do uso da terra nessa região, e com isso você pode também ordenar dados de população,
de produção das mais variadas espécies importantes para a alimentação nessa região. Então, nós temos que trabalhar mais no Brasil o conceito de inteligência e gestão territorial, fazendo bom uso, né, dessa imensa gama de dados e informações que nós estamos produzindo nas nossas instituições de ciência, nas nossas universidades, né, para focar esses grandes desafios que estão vindo, para olhar a atividade produtiva e a relação nossa com o meio ambiente, né, com o espaço geográfico de uma forma diferenciada e, com isso, conseguirmos modelar e ajustar as políticas públicas que o Brasil precisará construir para o futuro. Construir os mecanismos de estímulo, desestímulo, quando necessário, mas de uma maneira muito mais integral, de uma maneira muito mais inteligente e, principalmente, para a gente consolidar no Brasil essa necessidade, né, de anteciparmos e planejarmos mais que simplesmente reagirmos, né, às dificuldades e aos desafios que são postos diante de nós. Com isso, então, eu encerro a minha apresentação, esperando que eu tenha, então, contribuído para essa importante discussão que teremos aqui ao longo dos próximos 2 dias. Agradecendo de novo, foi muito bom ter a oportunidade de dialogar com vocês. Para participar do debate, limites e perspectivas da contribuição biogenética para a oferta nutricional, nós convidamos o representante da Universidade de Viçosa, Evaldo Vilela. Bom dia novamente. Eu gostaria de, inicialmente, só dizer que represento aqui a Universidade Federal de Viçosa, minha universidade na qual eu trabalho, e, no momento, eu assumi a diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da FAPEMIG. Da FAPEMIG é a nossa FAP, a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. E eu gostaria de enfatizar também esse trabalho que vem sendo feito agora no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no MCTI, pelo professor Campolina, o novo ministro, que está trabalhando fortemente essa questão das plataformas, né, que foi anunciada aqui pelo Carlos Nobre, e que nós também estamos aproveitando esse trabalho do Ministério, e eu acredito que pela primeira vez também nós vamos conseguir ter uma política federal em termos de ciência, tecnologia e inovação, acompanhada também no Estado, né? Há muito nós precisamos trabalhar conjuntamente as políticas federais e as políticas estaduais para nos fortalecermos. Então, essa questão das plataformas que foram anunciadas e que o ministro deverá anunciar antes da Copa, como a gente está dizendo agora, né, é extremamente fundamental, porque muda a lógica do financiamento da pesquisa em nível federal a mais de médio e longo prazo e calcadas em resultados. Bom, todos nós só temos que reconhecer e agradecer ao Maurício pela belíssima reflexão, pelo belíssimo diagnóstico aqui apresentado, né? E isso nos dá a possibilidade realmente de não falarmos tão enfaticamente mais em termos do que nós precisamos fazer, né? Está muito claro, o Maurício, sempre que ele expõe as ideias, ele que a gente sabe que trabalha dioturnamente na busca dos rumos que nós precisamos ter na nossa agricultura, né? Parabéns, Maurício, mais uma vez. A gente fica realmente muito instruído sobre tudo que nós precisamos fazer, sobre todas as vertentes, o que o mundo está fazendo, sempre muito conectado. O meu papel aqui como debatedor, obviamente usando um tempo limitado para não interferir aí com a programação, porque a tentação é grande, né, de nós apresentarmos também muita coisa, né, porque o tema é, como o Maurício sempre diz, de muita complexidade. O mundo hoje é muito complexo, né? Hoje nós vivemos e não percebemos muito claramente o quanto que a velocidade foi incorporada ao processo do pensamento, da produção. As coisas têm realmente ganho
muita velocidade, muita complexidade, a questão cultural nossa, de trabalhos muito em igrejinhas, muito focados em departamentos, né? Não ajuda, nós temos dificuldade com a transdisciplinaridade. Enfim, é um mundo de muitos desafios, não é um mundo que está evoluindo, muito pelo contrário, é um mundo em franca evolução, né? E nós temos que trabalhar dentro dessa perspectiva. Eu gostaria também de comentar que amanhã nós vamos ter aqui no Fórum do Futuro o nosso professor Zé Cordeiro, que está ali, ele que é venezuelano e que hoje faz parte do grupo da Singularity no Vale do Silício, e que vai também ter uma abordagem muito interessante, voltada também para essa questão de pensar o amanhã, de buscar soluções. O que eu gostaria de apresentar aqui, dentro desse contexto que o Maurício apresentou, é um pouco trazer um caminho, né? Não o caminho, obviamente, mas um caminho para que nós possamos ter sucesso aí no nosso agronegócio tão importante, né? E dentro dessa perspectiva também de um fórum que foi e está sendo mantido por pessoas de mais de 70, né? Pela sua experiência, mas agregar a isso daí também os jovens talentos, agregar os nossos universitários, enfim, toda a nossa força jovem desse país. Então, tem aqui alguns slides que eu vou me seguir para não me perder aqui na lógica do raciocínio, mas a crise alimentar e o ambiente de complexidade, de ruptura, está muito claro, né? Nós temos muito bem diagnosticado a questão dos constrangimentos, né? E, enfim, isso nos leva necessariamente à busca de uma transformação desse ambiente, né? E é isso que o Fórum do Futuro se propõe, né? Ele se propõe a ser um fórum, né, uma iniciativa que busca transformação. Bom, então nós temos aí uma perspectiva real de crise alimentar, intensificação dos constrangimentos, né? Não repetindo o que foi falado, mas mostrando, então, esses desafios para a gente chegar, então, à questão da sociedade brasileira, né? Então, o nosso trabalho dentro do fórum, e aí eu estou coordenando esse trabalho dos novos talentos, é muito nessa perspectiva de aproximar a ciência e tecnologia da nossa sociedade, né? O quanto que a sociedade brasileira hoje percebe essa dimensão. E aí eu já estou há muito tempo, né, nessa militância, e dá para perceber claramente que a ciência, o desenvolvimento científico, é um trabalho nosso que tem muita dignidade, né? E num país como o Brasil de hoje, né, e o Brasil desses últimos anos, a gente percebe claramente que a capacitação via ciência pode nos ajudar muito na formação do jovem que nós precisamos. Então, o encaminhamento que a gente dá aqui é do valor da ciência e tecnologia para o desenvolvimento, para o emprego, para a renda e para a qualidade de vida, mas muito além disso, né, também para a formação. Eu sinto, como professor universitário, né, as transformações que nós vemos passando, e a velocidade sempre foi, a juventude sempre foi diferente. Sempre o filho aprendia com o pai, sempre o filho aprendia com o avô. Então, os clássicos, né, já estão perdendo o seu espaço, que a gente está buscando ou pretendendo ou sendo contra. Isso é o que está acontecendo na nossa sociedade. Então, a ciência pode nos ajudar muito nessa mudança de patamar que o Brasil tanto precisa, né? E o poder transformador da juventude. Isso é muito óbvio, isso é muito claro. É só lembrar que Paulinelli, quando deixou, né, o Alisson Paulinelli, nosso ministro, nosso guru, quando ele deixou Lavras para assumir as primeiras posições de comando em Minas Gerais e no Brasil, ele tinha pouco mais de 30 anos. A gente vê o professor Alisson, o doutor Alisson aí com essa capacidade de trabalho, de transformação, né? Imagina, né, o tanto que ele representou e representava de mudança de paradigma aos 30 anos, 30 e poucos anos. Isso a gente às vezes não lembra disso, né? Mas essas causas geram valor, transformações, né? A questão
dos jovens como grandes aliados. E é dentro dessa perspectiva, né, que a gente imagina que nós podemos alcançar todos esses desafios, né, dos alimentos, mais sustentabilidade, tudo que está sendo muito bem falado, muito bem diagnosticado, né? Mas a gente vê que esses jovens, né, e as teses e a pós-graduação, nós temos uma robusta pós-graduação na área de ciências agrárias, está aqui o nosso reitor Scolfro, né, que é um orgulho para nós, a pós-graduação da UFLA, de Piracicaba, da qual, inclusive, eu fiz o mestrado, né, e nós temos valores, nós temos uma competência enorme. Mas o que isso está virando para a sociedade? É hora de nós nos perguntarmos, né? Efetivamente, eu estou lá na FAPEMIG agora e nós estamos exatamente tendo a percepção de que nós alimentamos muito bem o sistema, criamos um sistema mineiro de ciência, tecnologia e inovação, temos bolsa, nós temos esse ano 380 milhões de reais, dá para irrigar, dá para comprar equipamento, dá para fazer muita coisa. E essa fazendo muita coisa para quê? Para manter um sistema legal, bacana, jovens e tal. Mas para quê? Né? No fundo, 2016, 2018, o que nós estaríamos entregando? Nós estamos entregando... Nós temos problemas demais, haja visto aqui o diagnóstico que nós assistimos, a fala da Embrapa, né? Como é que nós nos posicionamos? Então, as plataformas do professor Campolina vêm muito bem nesse sentido de abrir uma perspectiva de solução de problemas. E aí a gente chega nas startups, não as startups que vão... Eu vou mostrar depois algum dado interessante do valor das startups, mas não estamos aqui dizendo que as startups vão mudar o PIB do Brasil. Deve mudar, mas não vamos enfatizar isso. Mas as startups como um elemento forte, né, de valorização, de processo civilizatório, né, que o Brasil tanto precisa. Isso é absoluto. Então, essa questão da agricultura e talento universitário, né, nós temos que caminhar nesse sentido. Eu fico muito feliz de que o Fórum incorporou o Alisson, no primeiro momento, ele entrou de cabeça nesse projeto, o MCTI nos proveu com o recurso inicial, né, e nós estamos buscando outros, para que nós possamos, né, fazer aquela ligação que todo mundo deseja de projetos novos talentos, oportunidades, né, para as novas gerações, né? E esse diagnóstico vai nos servir tremendamente e, obviamente, nós teremos vários caminhos, né, para se buscar soluções e buscarmos realmente um patamar, né, compatível com o futuro do Brasil, né? Hoje nós sabemos quão é importante o agronegócio no pagamento das contas do Brasil, na formação do superávit, né? Isso está muito claro, né? E nós devemos continuar e temos oportunidade para continuar. Então, esse diálogo entre ciência e sociedade, né, ele é absolutamente central nessa discussão, né? Nós não podemos, como disse o Maurício muito bem, achar que nos boxes que nós existimos, nós vamos propor as soluções para os problemas que nós achamos, né, e individualmente, né? Isso acabou, não tem mais possibilidade. E eu estou lidando com muitas dessas questões em Minas, através das startups, e é impressionante quando você entra fundo numa questão de apoiar uma startup, o network que essas pessoas trazem, né? É impressionante a capacidade do jovem de fazer aquilo que a gente está falando que nós precisamos fazer, que é a transdisciplinaridade. Ele traz isso no bojo do trabalho dele, porque o jovem hoje, ele não acredita que ele sozinho vai resolver, como a gente, pesquisador mais antigo, às vezes acredita. A gente faz projeto muitas vezes, chama muita gente para participar, mas, na verdade, é um ou dois que tocam esses projetos. E, na verdade, quando você olha como são constituídas as startups, a maneira como elas se propõem a resolver, é uma abordagem muito mais dinâmica, né? Agora, para aqueles que são mais céticos com relação a isso, nós temos um dado aqui, e esse dado é da McKinsey, que diz que, e é de, não sei se saiu no rodapé, parece que não, mas ele é de 2013, né, que o crescimento do emprego líquido na economia dos Estados Unidos só ocorre por meio de startups, empresas com menos de um ano. Isso é da Kaufman Foundation e faz parte de um relatório, eu tirei isso de um relatório da McKinsey.
Então, isso para mostrar que muitas vezes muitas pessoas acham que esse movimento é de onda, é de momento. Não, ele tem impacto econômico, mas também não vamos aqui dizer que isso é toda a solução que nós precisamos, mas ele tem um componente essencial de trazer para esse auditório aqui os jovens que estão faltando aqui, né? Nós, aqui presentes, estamos fazendo um trabalho maravilhoso para o Fórum, e agora com a adesão de Lavras, Piracicaba, Viçosa, isso aumenta, né? Com a adesão, o MCTI teve aqui hoje, então nós estamos num crescente, mas esse crescente passa necessariamente por uma aproximação com essa juventude universitária e pós-graduanda do Brasil, isso é óbvio, né? E nós estamos distantes, nós ainda estamos muito distantes. O nosso estudante de pós-graduação, ele está focado, muitas vezes, em fazer uma tese, publicar um trabalho dentro de um contexto de departamento e que vai permitir a ele buscar um emprego ou na Embrapa, ou então ser professor no IFET, num sistema novo de ensino superior. Nada contra, perfeito, mas está faltando. Está faltando dar a esse estudante uma possibilidade de fazer um plano de negócio e ver a ideia dele e o trabalho que ele desenvolve, como isso se situa perante o mercado. É uma oportunidade do doutorando perceber o mercado que ele não percebe, porque ele está dentro de um laboratório. E você fazer o professor dele, o pesquisador, perceber, esquece, isso não vai acontecer. Nós estamos cansados de tentar isso, né? Mas através do jovem, você pode conseguir isso, né? E mostrando aqui, por exemplo, que o BH hoje, não sei se vocês todos sabem, é a terra da Google, no mundo. O único lugar do mundo que se desenha engenharia de software fora dos Estados Unidos é em Belo Horizonte. E por quê? Porque teve uma startup, a Aquan, que foi vendida por 35 milhões de dólares, foi uma bagatela, e é hoje o principal sistema de busca da Google. E que a Google hoje tem 300 engenheiros em Belo Horizonte. Não tem ainda os 300, porque não tem espaço ainda, que o governo de Minas está trabalhando isso daí. Mas tem 150, pode chegar a 300 a qualquer momento. Então, isso é emprego de qualidade, isso é mover as fronteiras, né? Nós temos em Belo Horizonte também o São Peter Valley, o São Pedro Valley, como queira chamar, que são 128 startups dos meninos que a gente ajuda a alugar as casas para que eles possam desenvolver. E não é só TI, não. Muita gente fala, isso é bom para TI. Não, isso não é só bom para TI. Tem muita coisa médica. Belo Horizonte tem um potencial de desenvolvimento de tecnologias na área médica fantástica. Né? Então, esses meninos, eles iniciaram por conta própria e eles têm a nos ensinar uma coisa impressionante, que eu aprendo demais com eles, que é a questão do coworking. Como fazer o trabalho em coworking. A gente, pela idade nossa, nós adoramos isso, tentamos, mas não está assim muito na essência da gente colaborar, né? Nós não nascemos nesse mundo. Essa gente está nascendo nesse mundo, né? E isso é muito emblemático, né? Outro dia, e a gente assusta, eu estou prestando mais atenção de como que está se comportando as pessoas nesse mundo que está aí, que não está pior, não vai ser pior, né? Eu não acredito nisso. Mas outro dia eu estava no aeroporto, esperando lá o voo, e estava assim um pessoal, e tinha uma criança de 2 anos, 2 anos e meio, sabe? E essa criança perturbava. Até que alguém levantou, né, porque a criança chorava, gritava, esperneava, ela não estava bem ali. Alguém foi lá, sacou da sacola uma fotografia grande assim. Era um quadro lá, uma paisagem, né? E pôs no chão para ela olhar. Ela foi e se deitou assim, criancinha de 2 anos e meio, ela deitou, era uma foto, né, não tinha moldura, não tinha nada, botou assim no chão. Ela olhou aquilo, ficou olhando, aí em seguida ela fez assim. Né? Como se ela quisesse passar, como se aquilo fosse touchscreen, quer dizer, não é touchscreen. Ela deve ter olhado e falado assim, mas isso aqui não é touchscreen, não é possível, né, que isso aqui não seja touchscreen, né? Quer dizer, é outro mundo, é outra maneira de atuar, né? E que a gente tem que prestar atenção, né? A Acelera MGTI, eu estou mostrando esse exemplo porque falar é fácil, né, gente? A gente no Brasil tem muito discurso.
mas quem está fazendo alguma coisa? Então, eu estou tentando mostrar coisas pequenas, mas que têm um significado de quem está fazendo, né? E esse Acelera MGTI é junto com o governo federal, é do programa Brasil TI, do programa Brasil Maior e da Startup Brasil, e que nós colocamos um dinheiro, né, e criamos a Acelera MGTI, que hoje está com 10 empresas, 2 americanas, sendo aceleradas em Belo Horizonte. São 10 empresas, 10 empresinhas ali e tal, mas um significado disso para Belo Horizonte, que tem 350 empresas fabricadoras de software, e essa aceleradora deu uma vida, uniu as pessoas, criou novos networks, né? O CID também é um outro programa que nós estamos agora, esse aí, a primeira etapa, foram 32 países diferentes, totalizando 1.367 inscrições. É um programa de startups, né? E tem muito de TI, mas tem outras coisas também, e que agora, na segunda etapa, que começou semana passada, vai para 180 empresas novas, né? O Desafio Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, que foi lá em Minas também, e que o Marcelo ganhou. O Marcelo é uma pessoa fantástica, esteve lá em Lavras com a gente. E aqui mostrando alguns exemplos, nós estamos apoiando esses jovens empreendedores aí, meninos de 27, 30 anos, né? Eles, na Federal de Itajubá, eles criaram o Safe Trace, né? Que é para rastreabilidade em carnes e frigoríficos, né? E eles já estão aí faturando 85 milhões, já estão levando essa tecnologia para outros países, né? A questão do Leandro também, que desenvolveu a Risoflora, são novas substâncias que o BNDES agora está financiando, são substâncias para combater nematóides, né? Isso tudo, gente, é tese. Essa aí é uma tese que ficaria na gaveta da universidade, se não fosse esse programa de startups, né? Isso aí ficaria tranquilamente depositada sobre a biblioteca da universidade, né? E está aí gerando uma empresa. Ah, mas isso aí vai salvar o Brasil? Isso não vai salvar o Brasil. Mas eu digo para vocês, com muito orgulho, que esse aí foi um dos casos que a Universidade Federal de Viçosa se conectou ao mercado, se conectou à sociedade, para a solução de um problema. Pode não ser um problema para muita gente, mas é um fato concreto. Mostramos o caminho. É possível acreditar, né, nesse diálogo entre ciência e sociedade, né, como uma maneira nova de caminhar, né? É isso, Fernando. Faltou alguma coisa aí dentro do que nós conversamos? Obviamente, tentando fazer uma ligação aqui entre aquilo que nós precisamos fazer e tentando achar um caminho de como nós podemos encaminhar essa questão, né? Mas muito mais do que simplesmente resolver um problema da agricultura, que já é muita coisa, né? Por menor que seja esse problema, nós estamos resolvendo com mãos brasileiras, né? Com estudos brasileiros, conectando, dando sentido maior à nossa pós-graduação, à nossa universidade, ao nosso ambiente acadêmico, mas mais do que isso, proporcionando, através da ciência, a formação de um processo civilizatório, né? Em que as pessoas, pela dignidade da ciência, podem serem melhoradas num país que carece tremendamente de valores. Então, é todo um complexo de possibilidades que nos trazem esse programa Novos Talentos, que nós vamos iniciar, né? Nós vamos iniciar de uma maneira ainda pequena, nós contamos muito com o reitor Escofro, que tem uma ideia maravilhosa também, que ele vai lançar na universidade dele, e que nós vamos estar junto. Quer dizer, o reitor Escofro, ele já pensou quando nós fomos conversar com ele, ele falou, não, eu também tenho aqui uma iniciativa, nós vamos bancar também, então vamos junto, a dele com a nossa, lá com o nosso diretor Cacheta também, que certamente eu conheço o sistema de incubação lá da Exalc, né? Então, esse crescer que a gente vai se juntando e vai formando melhores pessoas e dentro dessa complexidade que nós temos, buscando novos talentos para que nós possamos ter novas soluções e assim renovar as esperanças e a nossa cultura. Muito obrigado.
Registramos a presença aqui na mesa do secretário adjunto de Agricultura de Minas Gerais, Paulo Romano. E para comandar o debate tem a palavra o presidente da Embrapa, Maurício Lopes. Aqui teve um problema de chegada a Brasília, teve que ir a Goiânia, por isso que ele se junta a nós com um pouco de atraso. Gostaria de saber, Paulo, se você gostaria de fazer os seus comentários. Eu fiz a apresentação de início, falando muito de ciência, políticas públicas, frente aos imensos desafios que nós temos para garantir segurança alimentar daqui para o ano 2050. E enfatizando também o esforço de inteligência, né, que o Fórum do Futuro faz, outras instituições fazem, e eu trouxe o exemplo da Embrapa com o sistema de inteligência estratégica Agropensa, né, uma breve síntese do sistema. Em seguida, o professor Evaldo Vilela fez a apresentação, focando muito o desafio para a academia, a criação no Brasil de um ambiente que facilite, induza, encoraje o empreendedorismo, né? Até mesmo porque temos um mundo de novas oportunidades, né? Com as TICs, com jovens, por que não dizer a geração Y, né? Muito preparada e muito engajada com as novas ferramentas e as novas possibilidades que nós temos de interação, de comunicação, que cria uma oportunidade nova para a sociedade e, por que não dizer, para o agro. Você gostaria de, apesar de chegar assim quase no final do painel, mas, por favor, Paulo, seus comentários. Bom, primeiro eu devo agradecer, acaba que é uma distinção, porque a rigor já estava finalizando essa etapa, mas minimamente para pedir, explicar, né, a razão desse atraso. Você já mencionou aí, eu saía de Belo Horizonte às 7, chegaria aqui normalmente na hora da abertura. Mas outra questão também é que eu acompanhei, sobretudo com as informações do Fernando, o andamento muito mais do progresso na organização do fórum, os temas, trocamos ideias, principalmente com o professor Evaldo nessa parte, mas eu estava em viagem de férias, fiquei 2 semanas fora, cheguei de madrugada e então não tive tempo de estudar efetivamente o material. Mas tenho muito claro, pela sua síntese, e é bom registrar, que assim como você, num plano nacional, como presidente da Embrapa, tem liderado esse processo de sinalização de rumos para a mudança, isso é realmente fundamental. E lá em Minas, nós acompanhamos essa liderança nesse plano, vamos dizer, técnico-científico, e nessa compreensão, né, na relação da ciência com a sociedade, com o professor Evaldo no plano do governo estadual, mas nós podemos dizer as nossas universidades, principalmente as de excelência em ciências agrárias, como Viçosa, Lavras, aqui muito bem representada também por uma grande liderança, que é o seu reitor, e né, o FMG, que é também uma das grandes universidades, né, não apenas brasileiras. Então, essa aproximação tem feito com que nós, ligados à agricultura, eu estou dando aí mais um pouco do testemunho da minha experiência mineira, mais recente, temos buscado introduzir minimamente posturas no governo em relação a construir esses novos caminhos, porque uma coisa a gente tem como certo, isso nós vivemos em Minas Gerais com uma intensidade muito forte, que é o grande desafio de ter, como o Brasil tem uma liderança hoje já internacional na chamada agricultura, no agronegócio como um todo, mas fazendo um corte na agricultura comercial, que tem um alcance
muito mais rápido dos processos, que a gente fala muito de tecnologia, mas a gente tem que agregar fortemente a questão de gerenciamento, a capacidade gerencial desses agricultores brasileiros, ela realmente é impressionante. Mas nós temos um imenso desafio, e aí quando fala de sociedade a gente fica mais próximo, é desse patrimônio, desse potencial imenso da grande maioria dos produtores que são pequenos e não têm condição, por si, pelas organizações deles, de participar muito ativamente nesse caminho. Por outro lado, nós temos também uma compreensão de que políticas paternalistas não levam a lugar nenhum. O excesso de paternalismo ele é inibidor, ele é castrador das possibilidades de autorrealização, isso seja num plano dos pequenos produtores, ou seja no plano do cidadão, de um modo geral. Então, essa questão, para mim, ela talvez se posiciona como um dos maiores desafios. Nós temos um dos nossos líderes nesse conjunto aí, o Dr. Renato Simplício, né, que a história da vida dele toda mostra esse tipo de preocupação, a base sociológica que ele incorpora a todas as atividades que ele gerenciou até hoje, mas mais recentemente, inclusive aqui liderando na área da CNA, como vice-presidente, especialmente da FAP, ele inclusive tem trazido para o Fórum do Futuro uma preocupação mais objetiva para ver realmente é uma questão quase que de inclusão. Mas nós não podemos falar de inclusão social, apesar de que em muitos casos, né, quando a gente olha aquele estudo que o Eliseu coordenou recentemente aí na Embrapa, né, é o limiar de marginalidade para muitos, né, que estão no meio rural, no sentido, inclusive, social, econômico, geográfico, cultural, mas não estão necessariamente no mercado, né, já necessitando de políticas para sustentação da própria família. E aí eu disse que isso é um patrimônio, por quê? Porque a gente vê os países aí com uma ênfase muito grande para a Europa, a riqueza que é para a sociedade, o conteúdo que tem a vida dessa, vamos chamar assim, dessa comunidade que mantém valores excepcionais para a sociedade na linha de costumes, né, de valores reais. E aí nós podíamos incluir também valores no sentido de agregação da perspectiva econômica deles, que é na área da gastronomia, na área de turismo, na área de música, na área de manutenção de tradições, etc. Isso é parte fundamental. Afinal, ninguém vive só de produzir e consumir cada dia pensando em mais escalas. A questão de valores é central nisso aí. Então, eu faço esse posicionamento porque é um desafio que a gente não tem rumo. Não tem um rumo assim, muito claro de como fazer e de como sensibilizar, porque eu já vou dar aqui minha posição crítica. Eu não acho, apesar de ser o instrumento central de política agrícola no Brasil, historicamente, né? E até que o posicionamento na oferta de opções, né, na área de ciência, e principalmente na área de tecnologia, eu diria o instrumento principal é crédito. Eu não acredito que, mesmo que seja com crédito em condições que a gente sempre fala, precisa de ser adequado, oportuno, suficiente, né? E esse adequado, inclusive sendo crédito barato, eu não acredito que esse grande grupo de produtores, olha, eu estou falando de Minas, são 80% dos produtores de Minas. 80%.
eu não acredito que seja suficiente. Infelizmente, o grau de organização é muito precário. Em geral, fazemos exceção aí para em algumas regiões, lá, né, professor Escovo, no sul de Minas, o cooperativismo, por exemplo, de café, inclui esse pessoal. O de leite inclui, mas já na zona da mata, dos nossos cafés das montanhas de Minas, não acontece isso, e eu arrepio com um futuro ali, porque é problema desde o físico, né, e o de organização, e em síntese é precário. Bom, eu termino apenas para dizer uma coisa que acho fundamental, e nisso Minas tem uma colaboração a dar, com o apoio, inclusive, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, através da FAPEMIG, e muito diretamente do professor Evaldo. Nós estamos desenvolvendo processos para planejamento e gestão ao nível de propriedade e de território, né? Vamos falar subbacias hidrográficas, pode ser do tamanho que for, mas tem que ser um território onde o grupo que esteja ali se sinta pertencente, né, a uma determinada comunidade, não micro, no caso, que é o desenvolvimento de metodologia já confirmada, aprovada, introduzida no planejamento do governo de Minas, ajustado principalmente com a Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia e Agricultura, principalmente não, as 3 secretarias, para os indicadores de sustentabilidade. Porque nós estamos evoluindo, somos minoritários na sociedade, nós ligados ao agro, minoritários, e a pressão, eu diria, sadia, que já se estabeleceu, é que sustentabilidade passa a ser um valor, passa a ser um requisito, e não se abre mão dele. E nós temos que evoluir para isso, né? O Código Florestal novo aí, que muita gente assustou no começo, ele vai nos ajudar nisso aí, porque nós vamos conseguir trabalhar, aí eu entendo, inclusive em Minas já temos alguns pequenos exemplos importantes, na linha de pagamento por serviços ambientais, que eu acho que é uma questão prática, objetiva, que a sociedade vai ter que entender, e o governo começa a entender, né? Mesmo um pouco à distância, no Congresso tem aí série de projetos de leis, inclusive proposto pelo governo, para uma política nacional de pagamento por serviços ambientais, para incorporar valor a uma produção diferenciada. Um queijo artesanal, seja lá, os produtos efetivamente nascidos daquela capacidade própria, que não são os produzidos em grande escala com alta industrialização. Ou seja, algo que tem um valor intrínseco. E então nós temos 2 indicadores: indicador de sustentabilidade em agroecossistema, que para nivelar com a linguagem da área ambiental, mas qualquer parte do agro, qualquer fazenda, sítio, é um agroecossistema, e um outro que é para território, a metodologia que nós contamos muito com a participação da Embrapa. Veja o Antônio Álvaro ali, a equipe dele teve uma participação direta, da Universidade de Viçosa, da Universidade de Lavras, ou seja, tem uma base, um respaldo acadêmico, mas são instrumentos para o dia a dia do extensionista. Ele foi encomendado para isso. De maneira que o que eu diria que precisa de ser incorporado ao futuro para nós estarmos efetivamente nivelados com uma linguagem da sociedade que não abre mão disso que é central, que é a questão da sustentabilidade. O que nós estamos propondo são mecanismos de aferição. Obrigado. Muitíssimo obrigado, secretário Paulo Romano. O Fernando me informa que temos um tempo curto
ainda para interação, algum comentário, alguma questão que os senhores e as senhoras queiram colocar. Eu, no entanto, gostaria de fazer um comentário rápido, inspirado pela apresentação do secretário Paulo Romano e do professor Evaldo Vilela. Eu acho que é claro para todos que a inovação ela quase nunca acontece no campus da universidade ou nos campos experimentais das instituições de pesquisa. Ali a gente produz o quê? A gente produz conhecimento, informação cristalizado nas mais variadas coisas, genética, máquinas, software. Para isso acontecer como inovação, isso precisa fluir para o mundo real. E uma coisa que a gente discute pouco nós temos os instrumentos, as instituições, os processos, para fazer com que esse fluxo possa se dar com a velocidade, com a rapidez e com a agilidade que ele precisa acontecer. Quando a gente vê outras partes do planeta onde essa relação da ciência com o mercado, com as empresas, com as startups ganhou grande velocidade, ganhou grande eficiência, quase sempre há instrumentos ou processos ou instituições adicionais, em adição à empresa privada e à instituição de conhecimento e de geração de tecnologia. Quase sempre existem instrumentos adicionais, sejam políticas, sejam outras instituições que fazem esse meio de campo, que azeitam essa relação, porque quase sempre nós, instituições públicas, temos capacidade, de certa forma, limitada, para entabular esse diálogo e essa relação de uma forma rápida, ágil. Nós temos hoje que lidar com conceitos como inovação aberta. Como é que você combina ativos do setor público com ativos do setor privado? Lidando ao mesmo tempo com questões complexas de negociação de contrato, de propriedade intelectual, de relações contratuais, às vezes muito complicadas e muito difíceis de serem travadas. Eu acredito que a falta desses mecanismos ou desses instrumentos é que trava muito a nossa relação com o setor produtivo. E também, fora, e a gente tem que reconhecer isso, que não há uma cultura muito pró-inovação no setor produtivo brasileiro, em função de várias circunstâncias que eu acho que não vale a pena a gente nem discutir aqui. Eu acho que é preciso também mecanismos de indução para tornar o setor produtivo mais predisposto ao risco que é natural quando você embarca num processo forte de busca de inovação, de busca de rupturas, novos posicionamentos de mercado e tudo mais, coisa que a gente vê no Vale do Silício, que a gente vê na Coreia do Sul, que a gente vê na China e outras partes do mundo, né? Então tem aqui um mundo de relações e de interações que precisa ser melhor, na minha visão, professor Evaldo, melhor entendido, melhor compreendido. Por exemplo, nós da Embrapa estamos hoje no Congresso discutindo a possibilidade da criação de uma subsidiária da Embrapa, uma SA, inteiramente controlada pela Embrapa, mas é uma nova organização que vai nos ajudar a fazer essa relação e essa interação e a negociação com o mercado de uma maneira diferenciada, com as pessoas treinadas para isso, preparadas para isso e operando em muito maior sintonia com o setor produtivo. Então, eu creio, a despeito dos exemplos maravilhosos que o professor Evaldo mostra aqui, é possível fazer, mas se nós tivéssemos instrumentos, processos, políticas para entender que existe um gap aqui e que ele precisa ser preenchido, e muitas vezes com processos e até com instituições, nós temos que ter inclusive essa ousadia. Eu acho que a Unicamp, quando criou lá o núcleo de negócios dela, estava tentando, na verdade, superar esse gap. A Embrapa, ao tentar convencer o Congresso e o governo de que precisamos de uma subsidiária para cuidar só de negócio, só da relação com o mercado, a gente está tentando superar esse gap, essa imensa limitação que nós temos, e eu acho que ela está na raiz dessa grande dificuldade que o Brasil tem. Cresceu, a nossa capacidade de produzir ciência hoje é enorme, nós somos o 13º produtor de ciência no mundo, mas essa ciência ainda, infelizmente, não está chegando onde precisa chegar, com a velocidade, com a rapidez e com a agilidade que precisa. Faltam instrumentos e faltam processos.
Eu só gostaria de comentar que realmente esse é um gargalo. Agora, eu não acredito que isso foi fácil para ninguém no mundo, né? Teve um momento que isso teve que começar, teve que ser feito, né? A gente se espelha muito na Coreia, onde você morou. Agora, só para dar um exemplozinho rapidíssimo, foram criados os INCTs, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, pelo ministro Rezende, anos atrás. Em Minas Gerais, nós temos 13 deles, um em Lavras, inclusive, né? E 8 na capital. E exatamente dentro dessa perspectiva que você colocou, nós alocamos R$600 mil, veja só, 600 mil para cada um deles, para criar um centro de tecnologia, que não é uma pessoa jurídica, não é um CNPJ. É uma coisa que migra do laboratório para o Parque Tecnológico de Belo Horizonte. E migra para o BHTEC, que nós chamamos, com as tecnologias, ou as pré-tecnologias, né? E ali no BHTEC nós criamos um ambiente, então cada INCT recebeu R$600 mil, e o BHTEC, que é patrocinado pelo governo de Minas também, já recebeu um monte de dinheiro, foi o primeiro, né? Então tem lá uma infraestrutura. Enfim, através de um processo de sensibilização do jurídico, né, da UFMG, do governo de Minas, etc., nós chegamos a um modelo que esses CTs são exatamente o intermediário entre os INCTs, que tem uma capacidade de geração de tecnologia e conhecimento espetacular, na área de vacinas, na área de web, na área de nanotubos, né? E o mercado. E esses CTs geraram, até agora, os 8 não, porque um ainda não criou, 7, geraram 32 spin-offs. Todos vão dar certo? Claro que não. Nem todos vão dar certo. Mas é exatamente o que o Maurício falou. Se nós, poder público, não criarmos mecanismos, espaços, ecossistema, Lavras está construindo agora o Parque Tecnológico. Vai ser um sucesso absoluto, colado à universidade. E já vai aproveitar as experiências que nós estamos vivendo. Então, a criação desses mecanismos, eu acredito que é uma questão de tempo, nós temos condições e criatividade para fazer isso, né? Esse é um exemplo que eu estou dando dos CTs da Natuba. E que interessante, a Universidade Federal de Minas Gerais, Escolfro, isso é muito novo, depois a gente pode passar, a Universidade Federal de Minas Gerais vai ficar com cotas de participação acionárias nas spin-offs. Isso é inédito, isso nunca aconteceu no Brasil. Cotas de participação. Então, não tem patente mais na prateleira. A UFMG vai parar com esse modelo de colocar patentes e ser ranqueada como uma melhor, às vezes perde para Campinas, fica as duas brigando para saber quem tem mais patente, né? E isso não leva a lugar nenhum e as patentes ficam encalacradas lá. Nesse processo dos CTs, nem se fala em patente. A patente é uma coisa que está indo junto e que vai ser aproveitada, ela nem tem um valor específico, né? Então, é exatamente os mecanismos que a gente tem que criar para dar as soluções, né? Muito bem. Obrigado, professor. Abrindo, então, a palavra, quem gostaria, por favor. No Trecente da Campo, eu não ouvi falar em incubadora de empresas. Algumas universidades têm essa figura que, no meu ver, está um pouco esquecida. E eu perguntaria também ao professor Vilela como fazer essa inserção do jovem no meio rural, porque o jovem precisa ter acesso à tecnologia, ele quer o iPad, ele quer a internet, ele precisa disso no campo. Como é que nós vamos levar isso sem primeiro levar a educação? Nós precisamos fazer a inclusão do jovem com um programa mais robusto, que eu não sei se uma Anater vai fazer, se ela tem esse perfil dentro de uma visão de assistência, talvez mais calcado no modelo passado do que no modelo de transformação de assistência técnica, que não pode ser paternalista, como bem disse o Dr. Paulo Romano. Não acredito em paternalismo resolvendo o problema do país, no meio rural também. Maurício, Ministério da Agricultura. Nós estamos falando aqui nesse evento sobre recursos naturais e agricultura sustentável. Eu vejo que aí uma das bases chama a gestão territorial, que você muito bem colocou, doutor Maurício, e que nós temos uma difusão enorme de dados, como você mostrou, principalmente para o Nordeste, mas essas coisas não estão chegando aos municípios.
não estão chegando à própria extensão rural. O que o doutor Paulo Romano está fazendo em Minas Gerais, com o ISA, Instituto de os Indicadores Agronômicos e Sociais, é uma coisa relevante que nós queremos, do Ministério da Agricultura, somar esforços para isso. Mas eu vejo que nós temos também uma questão seguinte, várias instituições trabalhando, principalmente no âmbito federal, com o setor agrícola. E temos uma burocracia extremamente arrogante e que se delega a ela emitir ou dar pareceres e formular políticas sem ouvir essas bases. A minha preocupação é o seguinte, como é que esse fórum leva até o poder público municipal, as instituições que lá se encontram, que é onde as coisas acontecem, para que a gente realmente capte e que seja, como diz, uma transversalidade entre de cima para baixo, governos federais e estaduais e o próprio municipal e os produtores rurais, com as suas ideias, com a sua tecnologia, para que a gente possa realmente avançar na nossa agricultura, como a gente pretende para os próprios anos. Obrigado, Maurício. Eu sou José Cordeiro, professor da Singularity University, e tenho um comentário, uma pergunta para Evaldo Vilela. A minha universidade é verdadeiramente uma incubadora de negócios, então eu gostei muito das coisas que você falou dos startups, porque nós fazemos isso. E para Maurício Lopes, eu gostei também muito de sua palestra. Eu adorei quando você mostrou na Geo a revolução da comida, mas também eu recomendaria o último número de Technology Review, que é a revista da minha alma mater, do MIT, Massachusetts Institute of Technology. Eles têm um artigo chamado Food 2.0, Comida versão 2, que é ainda muito mais revolucionário, porque na Geo é revolucionário lineal, mas a Technology Review é revolucionário exponencial. Eles falam da nanotecnologia para fazer comida. Então, vai ser a morte da agricultura tradicional, o começo de uma verdadeira revolução para alimentar. Obrigado, José. A última para a gente. Paulo Nandrea, da Microbiol. A gente parabeniza o evento com esse novo olhar, né, da sustentabilidade. E podemos dizer, como startup, que até as pesquisas aconteceram na Exalc, aproveitando que o nosso diretor está aqui, né, focando a diversidade biológica no solo, né, e acabamos de firmar um convênio com a Embrapa, na Trigo, focando reestruturação do solo. Então, só para registro, a gente tem que agradecer, e como uma empresa inovadora que está há 15 anos, né, mas se posicionando não só no Brasil, mas também nos países do Mercosul. Obrigado. Muito bem, obrigado, Paulo. Evaldo, você gostaria de comentar? Não, é só para rapidamente dizer que as incubadoras, a gente não citou porque não houve tempo, sabe? Mas elas continuam fortes, é um movimento muito bom. E elas estão até mais fortes agora, porque o que está lá dentro nós estamos chamando de startups, né? Então está um pouco mais nesse movimento das startups. Está bem, eu acho que só não lembramos aqui porque não houve tempo. A questão do meio rural, né? Falta banda larga e falta educação. Se nós formos esperar ter educação, a gente não vai acontecer nunca de movimentar o meio rural, né? Nós temos que ultrapassar essa barreira. A banda larga, nós temos hoje que lutar para que se implante realmente algo de internet nesses meios, né? Porque através da internet nós podemos fazer a revolução da educação. Não precisamos da educação formal no meio rural para transformá-lo, né? Mas a banda larga, infelizmente, o nosso país ainda está muito atrasado. Isso é um fator de muita desesperança ainda, né? A questão das... Eu gostei muito de você dar esse depoimento aí, quer dizer, é um pouco isso, até me fez aqui lembrar de um comentário, que é exatamente alargar essa base de possibilidades, né? A gente, no mundo de hoje, não sabe de onde é que vai surgir mais essas coisas, de onde vão surgir os novos negócios, de onde vão surgir as novas tecnologias. A gente não sabe, né? E você deu um depoimento claríssimo aí, você surgiu, como é que foi, dentro de uma incubadora da Exalc? Na verdade, a nossa origem está na agricultura, cafeicultura lá em São Paulo, citricultura desde 1950, a família, né, de agricultores, como agrônomo buscando sustentabilidade no nosso negócio.
envolvemos com alguns trabalhos diretamente na nossa área, né? E aí sim, linkando com alguns trabalhos que até então meu professor, que tinha sido em Pinhal, Espírito Santo de Pinhal, do Departamento de Homologia da Exalc, Sérgio Batista Alves, né, propiciou dos nossos trabalhos, algumas TCCs, até tese de doutorado, né, focando, inclusive, em indução de resistência em plantas e tal, e que, ao longo do tempo, isso foi materializando como negócio, porque na própria insustentabilidade econômica dos meus vizinhos, agricultores, os citricultores na época, crescendo, né? Eles queriam aquilo como uma solução. Isso virou um produto, virou patente. Pois é. E acabamos de firmar um convênio, um contrato, né? Que até o documento falou que vai ser agora publicado em Diário Oficial, né? Onde nós afirmamos o contrato, na área de reestruturação de solo, lá na Embrapa Trigo, com o doutor José Pereira e o doutor Edernardim, coordenando os trabalhos lá. É que nós precisamos de mais solução, né? E só para terminar a questão do Ministério, né, que você levantou, eu acho que o fórum, não sei, não posso falar pelo fórum, né? Tá ali os que falam pelo fórum, mas eu acredito, só para não deixar sem resposta, eu acho que o fórum ainda não chegou nesse ponto. Apesar da gente ter estado em Unai, né, que foi uma experiência maravilhosa, né, um contato maravilhoso, mas a gente não chegou nesse ponto ainda de tamanha profundidade, não é isso? Obrigado, Maurício. Muito bem. Secretário Paulo, gostaria de comentar? Sobre a pergunta, ou melhor, a indagação, certa angústia do Maurício, que é do Ministério da Agricultura, falando do peso da burocracia, realmente a máquina pública, ela tem uma velocidade, historicamente, tem uma velocidade muito, muito menor, assim como todo o sistema público, o governo, a organização do Estado, do que a dinâmica da sociedade. Eu confesso que, em alguns casos, o fórum poderá, porque o fórum está nascendo também, e ele está nascendo vigoroso, né, com firmeza, mas com uma agenda, vamos dizer assim, bem focada, né? Para quem, se isso não foi posto e para quem não tem um conhecimento, quer dizer, uma das origens do fórum, das razões da origem do fórum, que o nosso grande líder, ex-ministro Paulo Nelly, conseguiu sintetizar, foi, primeiro, isso que a gente vê aqui acontecendo, quer dizer, a força e a liderança, né, dos processos que levam à inovação, quer dizer, a retaguarda, que o mundo novo, quando falam um novo olhar, mas esse mundo novo que tem a ciência como suporte, né? Uma das coisas é a gente acha que o fórum, num certo momento, pode ser interlocutor de angústia que apareçam dentro do Ministério, na área, vamos dizer, técnica, mas que não tem força política e institucional suficiente, e o fórum, como já está fazendo, ao propiciar um ambiente para universidades, a nossa maior, aliás, a nossa grande empresa nacional de pesquisa, né, e o sistema de ciência, tecnologia e inovação, falando com, por exemplo, nós estamos aqui na Casa da Agricultura, né, base CNA, Senar, como já falamos com a sociedade, no caso, quando ele falou de Unai, foi uma ampla reunião que foi regional, ela não foi específica para o município, né? Por que Unai? Porque a gente falou assim, relembrando que há 30 anos atrás, ali era o Cerrado ainda, né, na versão de produzir carvão e gado extensivo e nada mais. Hoje é um polo de desenvolvimento de plano internacional de melhor qualidade. Então, são formas que eu acho que o fórum pode ter. Mas eu diria, Maurício, sinceramente, se não nascer lá dentro alguma coisa, o fórum não vai fazer muita... Acho que não faz nada. Então, precisa de ter de lá uma atração, de alguma maneira. E só para terminar, me permite aqui, aí é mais do ponto de vista, não é pessoal, não, é institucional, eu vejo o Renato aqui. Eu falei, antes de vir para cá, hoje de manhã, com
com o nosso amigo, o ex-ministro Paulo Nelly, nosso líder, né? E eu sei que ele já conversou com o Renato, conversou com o Evaldo, certamente, com o Maurício, com o Roberto Rodrigues, que é, junto com o Paulo Nelly, digamos assim, o ex-ministro mais próximo da fundação e da convicção da importância do fórum, ele lamentando que não pode estar aqui por causa do acidente que teve com ele. Ele estava falando, Paulo, eu até que teria condição, mas eu estou um monstro, estou todo preto aqui. Ele um acidente dentro de casa, ele deu a cabeçada e tal. Mas é só para tranquilizar, houve uma fissura no osso lá do pé e só está precisando de fazer um pouco de repouso. Mas lembrando que o Renato Simplício, como secretário executivo do Fórum, é efetivamente o seu representante aqui nessa organização, e isso faz com que esse exercício de diálogo, no caso aqui mais interinstitucional, é que vai ser também base para a expansão do diálogo da sociedade, que é a questão central. Ou seja, nós tivemos na origem da concepção do Fórum o seguinte, que a agricultura não pode ficar falando com a agricultura e não pode ficar ouvindo da agricultura. Quando nós estamos falando de sociedade, nós estamos falando dessa agenda complexa de uma sociedade, né, mundial e principalmente a sociedade brasileira, que não tem na sua memória a questão agrícola. Como diz lá o professor Zé Cordeiro, daqui a pouco vamos falar de, como eu vi em setembro do ano passado, lá no Japão, fábrica de vegetais, é o nome que eles fazem, que eles já estão falando, fábrica de vegetais. Os brotinhos saem, não conhece terra, né? Sai tudo prontinho ali. Quer dizer, é uma linguagem que a gente tem que saber comunicar com a sociedade, mas, ao mesmo tempo, né, responder para ela que é da boa agricultura é que vai ter a boa água, porque isso ela entende. Então, são muitos caminhos para a interlocução, a agenda é complexa, e aí nós precisamos realmente, muito mais de ter, eu acho, né, as demandas objetivas de outras áreas da sociedade, né, para que o fórum seja um elemento de articulação para decantar, para trazer novas ideias, etc. Obrigado. Muito obrigado, secretário. Agradecer ao professor Evaldo Vilela, que teve que se ausentar em função de um compromisso feito e ele tem uma viagem marcada, não foi possível ele permanecer até o final. Eu gostaria de fazer muito brevemente alguns comentários de pontos que eu acho relevantes. O Trecente da Campo colocou a questão do município, né, da gente olhar para a realidade do município. Eu acho que esse é um grande problema no Brasil hoje. Foi o Maurício? Desculpe, Maurício. A questão de olhar para o município onde as coisas de fato acontecem, né? Lá no município que o mundo acontece. É lá que estão as imperfeições de mercado que limitam os pequenos produtores de alcançar o mercado, porque compram insumo muito caro, vendem a produção de forma muito barata. É ali que se precisa construir, né, o aparato necessário para as coisas acontecer e para o mundo seguir. Então, acho que essa é uma grande discussão que o Brasil ainda precisa ter, como é que a gente fortalece, né, aquele ente da federação que, na verdade, é o mais importante, né, e que talvez esteja hoje numa situação ainda muito enfraquecida. Isso me traz o seu outro comentário, Maurício, sobre gestão territorial. Gestão territorial é um conceito maravilhoso que nos força para fora da lógica do Estado vertical. O Estado dos ministérios, cada um mundo à parte, que sinergizam muito pouco e que se alinham muito pouco. A visão de gestão territorial é uma visão do Estado transversal, onde a agricultura, ciência e tecnologia, meio ambiente e outros trazem a sua informação, a sua contribuição para a gente construir uma visão de mundo a mais razoável possível, ou a mais próxima do que é de fato o mundo real, com seus desafios, com seus problemas e com as suas possibilidades. Se a gente começa a enxergar e atuar segundo uma lógica de mundo construída em espaços verticais, é o mundo da ciência e tecnologia, o mundo do mapa, o mundo da justiça, o mundo do meio ambiente, vocês sabem no que vai dar.
né? Uma grande confusão. A lógica da gestão com a visão de território, do espaço geográfico, nos força a combinar as competências, a capacidade, a visão construída nesses mundos verticais, que vão continuar sendo verticais. É preciso ter especialização na sociedade, não tem problema nenhum com os departamentos das universidades, desde que a gente tenha noção de que é preciso colocar o conhecimento ali gerado, a percepção, os problemas ali captados num contexto mais amplo, de mundo real. Então, acho que é um conceito fabuloso que ainda precisa acontecer. E ele precisa acontecer com a graduação, com a superação gradual da visão do Estado vertical para uma visão do Estado mais transversal, que vai nos eliminar um bocado de incompreensões, de burocracia e outras travas mais que a gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando. Muito obrigado ao José Cordeiro pela recomendação da Technology Review, Food 2.0. Eu vou certamente acessar, porque exatamente essa visão um pouco para além, né, da realidade que a gente tem aqui presente, né, olhando coisas novas, como é que a nanociência vai afetar o nosso futuro, a produção de alimentos, a sustentabilidade e tudo mais. Né, obrigado, Paulo D'Andrea, pelo seu depoimento. Né, é um prazer a gente estar integrando e combinando ativos, que é outra coisa importante, como é que a gente combina os conhecimentos do setor produtivo com os conhecimentos da instituição de ciência para juntos, né, entendermos melhor o mundo real e, com isso, podermos superar os problemas e a dificuldade desse mundo real. Nós temos um problema de tempo, eu vejo ainda mãos levantadas, Fernando. Devo flexibilizar ou não? Porque eu tenho um sinal aqui de que nosso tempo realmente está estourado. Alô, gente, eu peço 1000 desculpas. Mas a gente tem uma reunião operacional do Fórum Conjeitores, aproveitando a estada deles aqui, e essas agendas de avião, vocês sabem, se a gente não correr, já perdemos o Evaldo, perde pessoas importantes para esse processo. Na parte da tarde, às 14 horas, começamos de novo com o ministro Paulo Haddad coordenando o painel de economia, o paper do Antônio Lício. Será seguramente um debate muito enriquecedor, e a gente espera contar com todos vocês às 14 horas. Eu acho que depois vocês podem conversar individualmente com os palestrantes, mas depois dessa reuniãozinha, 20 minutos só. Muitíssimo obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Paulo.